Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Vida e paz. Eu creio que o Senhor Deus, Ele deseja que você tenha uma carreira cheia da vida que vem do alto, da vida que vem do Senhor Jesus, e cheio da paz que vem dEle e que é demonstrada através do relacionamento que nós temos com Ele. Amém? Vamos ler agora a partir do versículo 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas que os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, Jesus. Texto maravilhoso. Esse texto, ele é o último capítulo da maior exposição teológica sobre a obra de Cristo. Você deseja compreender a obra de Cristo, a cruz de Cristo, então é importante você ler Romanos 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7 e 8. Não existe nenhum documento no mundo que se compare a esse, no que diz respeito à obra de Cristo na cruz e as consequências dessa obra na nossa vida. Amém? Então, é um grande desafio também estudar esse texto. Existem várias interpretações diferentes em relação a ele, mas eu gostaria de trazer para você aqui algo muito especial que o Espírito Santo tem falado conosco nesses últimos dias. Esse texto, ele começa no versículo 1, dizendo assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8, ele dá continuação ao que ele trabalha no capítulo 6, que é estar em Cristo Jesus. No capítulo 7, ele dá parece que ele abre um parênteses para falar a respeito da lei e da obra da lei. E no capítulo 8, ele retoma, falando a respeito da localização do estado do crente, do cristão. Aonde ele está? Aonde você está nesse momento? Existem somente 2 lugares, de acordo com Paulo, que de fato você pode estar: ou em Adão, ou em Cristo. Ou você está na figura do homem que caiu, do homem que pecou, do homem pecador, do homem que errou diante de Deus, que foi afastado da presença dele. Ou você está em Cristo, naquele que venceu o pecado, naquele que venceu o diabo, naquele que venceu a morte. E ele está dizendo assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Esse texto, eu percebo que ele nos mostra, ele revela algumas verdades que nos fazem ser cheios de vida e paz.
Esse texto ele nos revela o segredo da abundância, o segredo do crescimento, o segredo de uma vida poderosa em Deus, gloriosa. Quando eu leio esse texto, eu vejo isso. Parece que Paulo, ele expõe, ele mostra, ele revela aqui, gente, aqui está. Se você aprender, se você conhecer, se você entender isso, você vai ser cheio de vida e paz. Cheio de vida. Alguém é cheio de vida, uma árvore é cheia de vida, uma árvore ela frutifica muito. Quando alguém está cheio de vida, está cheio de vigor, ela produz muito. Irmão, quando você está cheio de vida, você também frutifica muito. Amém? Você abençoa muitas pessoas. Se você está cheio de vida, de você flui vida, de você flui paz. A primeira verdade que eu tiro desse texto, e que eu trago para mim, irmão, eu medito na palavra, quando eu medito na palavra, eu fico repetindo ela para mim. Eu fico falando assim, não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, portanto não há condenação sobre mim. É a primeira verdade que eu trago, que eu fico repetindo para mim, que esse texto me mostra, é justamente essa. Não há condenação. Então, não viva em condenação. Não viva em condenação. Se você está em Cristo, o lugar onde você está, esse lugar, ele é isento de condenação. Paulo, ele não diz que ele é isento de erro, ou até mesmo de consequência de erro, mas de condenação ele é isento. Deixa eu dar alguns exemplos para você da condenação que existia na lei de Moisés. Por exemplo, uma condenação era a distância de Deus. Se você errasse, se você pecasse, você estaria distante de Deus. Você estava condenado a estar distante de Deus. Outra condenação era distante do povo. Algumas pessoas que erravam, elas tinham que ficar longe do povo, afastado, fora do arraial. Outra condenação era maldição em tudo. Alguém já leu Deuteronômio no capítulo 28? Ele fala das bênçãos e ele usa 14, 15 versículos para falar delas. Depois ele usa mais de 30 versículos para falar da maldição. E ele diz que se você errar em uma de todas as ordenanças, você seria maldito em tudo. Então qual é a outra condenação? É a maldição. A ausência de prosperidade. Para que uma pessoa prosperasse, ela tinha que cumprir a lei, totalmente. Se ela não cumprisse, a maldição que vinha sobre ela, a condenação que vinha sobre ela era a ausência de prosperidade, ela não prosperava. Humilhação, destruição e, por último, morte. Tudo isso era condenação. Tudo isso fazia parte da penalidade para aqueles que não cumpriam toda a lei dada a Moisés. Mas olha o que o texto da palavra nos diz. No versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O ambiente onde você está agora, ele te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, não há mais condenação sobre você. Por que às vezes você acha que Deus ele está distante de você? Essa condenação não existe mais sobre a tua vida, meu irmão. Deus ele está próximo a você. Amém? Deus ele está tão próximo a você que ele está em você. Aleluia. Irmão, por que você às vezes acha estar distante do povo de Deus? Por que você não se acha participante da obra de Deus? Essa condenação não está mais em você. Por que muitas vezes você acha que é amaldiçoado? Que eu vejo de cristão com medo de ser amaldiçoado, com medo de macumba, com medo de feitiçaria, com medo de que façam... Irmão, se você é cristão, se você é temente a Deus, esse tipo de condenação, esse tipo de maldição não chega até você. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, serão abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Você crê que você é, pela fé, descendente de Abraão em Cristo, amém? Serão abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem.
Isso não chega em você, não toca em você. Você está livre dessa condenação. E mais, você está livre da condenação de ser amaldiçoado por Deus. Da humilhação, da destruição e até mesmo da morte. Apesar de nós ainda vermos a morte, Jesus ele falou assim, ainda que morra, ele viverá. Nós fomos libertos disso. E até mesmo esse corpo que perece, essa tendência a sempre cair, essa tendência a sempre ser ruim, essa tendência ao pior. Meu irmão, nós não precisamos mais dessa condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Deus ele não olha mais você como alguém pecador, afastado, longe, distante. Ele olha você como filho amado dele. Essa é a verdade que eu me apropriei. A primeira, que fez grande diferença na minha vida, que diz, não há condenação sobre mim. Antigamente, as pessoas que cometiam um erro em Israel, que elas pecavam, elas teriam que pegar o cordeiro mais perfeito que elas tinham e levar até o sacerdote. E nesse momento, havia o ato de remissão, ou seja, a condenação que estava sobre ela, a pena que deveria vir sobre a pessoa pelo erro dela, caía sobre o cordeiro, e ele era imolado, ele era morto. Então, a condenação do meu erro, que eu havia cometido, se eu estivesse em Israel, quem estava pagando por ela era aquele cordeirinho inocente que estava ali. Meu irmão, toda culpa, todo peso, toda penalidade, toda condenação, já caiu sobre o Cordeiro de Deus. Amém? Você não precisa mais ter uma vida em condenação, ter uma vida em maldição, ter uma vida em vergonha, em humilhação, distante de Deus, não fazendo parte do povo de Deus. Não, agora você é povo de Deus, agora você é filho de Deus, agora você é bênção de Deus, agora você cresce, avança e prospera, porque não há pena, não há maldição sobre a tua vida. Você recebe isso? Vamos ler o versículo 3 junto, desse capítulo. Diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Na minha versão diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele está dizendo que foi você quem fez? Ele está dizendo que foi você quem cumpriu a lei? Ele está dizendo que você foi suficiente para a lei? Não. Ele está dizendo que quem? Foi Deus quem fez. Quem fez? Deus. Giovanni, quem cumpriu a lei? Deus cumpriu a lei. Quem conseguiu vencer as maldições? Quem recebeu a condenação? Foi Deus, foi Jesus. Ele fez. De que forma? Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Olha que interessante. Deus, quando Ele criou o homem à sua semelhança, sua imagem e semelhança. Daí o homem pecou. E a Bíblia fala que os filhos do homem passaram a ter a imagem e semelhança do homem, depois de pecado. Daí Deus, Ele manda o seu Filho, agora, a semelhança do homem pecador. A semelhança do pecado. Jesus, Ele veio semelhante. Primeiro, Deus, Ele nos fez semelhantes a Ele. Depois, Ele permitiu que o Filho fosse feito semelhante a nós. Ele se humilhou. Ele desceu. Ele deixou o trono, a glória. Ele se fez homem. Como homem, Ele recebeu toda a sua condenação. Meu irmão, diga para você mesmo: eu não preciso viver em condenação. Eu não preciso, porque Cristo levou toda a condenação sobre Ele. Amém? Uma segunda verdade que eu trabalho nesse texto, que eu vejo nele, trabalho na minha vida: você é um cumpridor da lei. Olha o que diz o versículo 4. Vamos ler o 3 para entender direitinho. Diz assim:
Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no teu canto é o pecado. E com efeito condenou Deus, não a você, mas você não tem condenação, mas condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo que nós que somos do Espírito, que andamos segundo o Espírito, nós temos o cumprimento da lei em nós. Eu já vi algumas pessoas falando, Giovanni, mas Jesus ele falou que não veio revogar a lei, e veio para cumprir. Não está escrito lá em Mateus, no capítulo 5 ou 6? Está escrito. E ele cumpriu. E quando ele cumpriu, ele nos fez também cumpridores da lei. Ou seja, você é alguém a qual a lei não tem nada para falar contrário. O contrário, você, diante da lei, você está perfeito, porque Deus, ele fez isso por você. Deus, ele fez isso por você. Então, quando Satanás acusa você e você cai, é porque você não sabe que você em Jesus é cumpridor da lei. Em Jesus você cumpriu a lei. Em Jesus você está ok com a lei. Em Jesus você não transgride, não tem nada que venha contra você. E eu digo, justamente é por isso que não há condenação, porque em Jesus você diante da lei está justo, está justificado. Não tem nada que vá contra você. Então outra coisa que eu falo para mim mesmo, outra verdade que me possibilita ter uma vida de vitória ou muita vida em mim, é eu em Cristo cumpri a lei. O Cristo cumpriu a lei por mim, em meu lugar. E dessa forma eu sou cumpridor, toda ela. Porque às vezes você não se vê como justo diante de Deus. Porque às vezes você não se vê como santo diante de Deus. Por que às vezes você tem tanta dificuldade de chegar na presença de Deus e permite tanta acusação de Satanás na tua vida? Sabe por quê? Porque ainda você acha que você transgride a lei. Sabe por quê? Porque ainda você é um observador da lei. Você fica cuidando, acudindo, para que você não erre o tempo todo. Eu digo para você, existe um melhor caminho. Viver no Espírito é o melhor caminho. Quando Paulo ele escrevia as cartas para as igrejas que ele havia levantado, formado, ele escrevia aos santos que estão em determinado lugar. É dessa forma que ele se considerava. É dessa forma que ele olhava. Por quê? Porque você é cumpridor da lei. Se você é cumpridor da lei, meu irmão, você é justo. Se você é cumpridor da lei, meu irmão, você é santo. Se você é cumpridor da lei, meu irmão, não há nada que desabone você diante de Deus. Para eu ter uma vida, o que eu preciso para ter uma vida cheia da paz do Senhor? Abundante em vida. O que eu preciso? Creia que não há condenação. E depois, creia que você já cumpriu a lei. Creia nisso. Foi pelas tuas forças? Não. Foi pelo teu mérito? Não. Como que foi? Deus enviou, foi Deus quem fez, Ele enviou o Filho, a semelhança de carne pecaminosa, e Ele condenou o pecado na carne de quem? Na carne de Cristo. O pecado foi condenado. Uma condenação que deveria ir para você, ela foi para quem? Para o pecado. Quem deveria morrer era você. Quem que morreu? O pecado. O pecado morreu. Naquela cruz, onde você deveria morrer, Cristo morreu. A Bíblia fala que o pecado foi condenado. Ele diz assim, sem lei, o pecado está morto. Sem lei, o pecado, ele está morto. Então você já cumpriu a lei. Sobre nós cristãos, sobre nós que cremos em Jesus, sobre nós que estamos em Jesus, primeiro, não há condenação. Segundo, nós cumprimos a lei. Não há nada que venha dizer isso o contrário. Apesar de Satanás tentar acusar, ele só engana, ele só acusa quem não sabe a verdade do Senhor. Ele só engana, ele só acusa, ele só consegue alguma vitória sobre aqueles que não conhecem quem são em Cristo Jesus. Irmão, em Cristo você nasceu de novo, você está nele, e nele você é mais do que vitorioso. Irmão, nele não há condenação, nele não há culpa. Você em Cristo é cumpridor da lei.
Uma terceira verdade que eu tiro para mim desse texto é: você não está na carne, mas no Espírito. Não é isso que o texto está dizendo? Olha lá o versículo 9. Ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Meu irmão, eu quero confessar para você que muitos pregadores, e muitos pregadores bons, pessoas que buscam muito conhecer na Bíblia, conhecer a palavra de Deus, quando eles chegam nesse momento, eles se atrapalham tudo. Por quê? Porque toda a condenação que eles tiraram lá do versículo 1 do texto, eles impõem no versículo 6, 7, 8 e 9. Porque o texto diz assim, vamos ler lá novamente. Versículo 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui ele começa assim: você só cumpre o princípio da lei se você andar segundo o Espírito, porque se você andar segundo a carne, não cumpre em você, meu irmão. Daí vem condenação. Se você andar segundo a carne, aí vem maldição. Se você andar segundo a carne, aí você está condenado. Mas vamos ouvir, vamos entender esse texto. Diz assim: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 5. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto, de quem ele está falando? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele coloca dois tipos de pessoas: aquelas que estão na carne e aquelas que estão no Espírito. Essa palavra no versículo 5 que diz porque os que se inclinam para a carne, ela é literalmente no original aqueles que são carne. Eles pensam como carne. Eles tendem para a carne. Pendem para ela. Isso gera morte e inimizade contra Deus. Ele está dizendo que existe aqueles que andam na carne. Meu irmão, mas eu digo para você, esse não é o teu caso. Você que está em Cristo Jesus. No versículo 9 ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Irmão, então ele está dizendo que você não está na carne. Apesar de, no capítulo 5 de Gálatas, ele falar das obras da carne, da velha natureza que às vezes opera em nós, nesse texto de Romanos, ele está nos dizendo da nossa posição, do nosso estado, onde nós estamos. Primeiro ele diz assim: se você está em Cristo, não há condenação sobre você. Mas ele diz que você está em Cristo, também você está no Espírito e você não está na carne. Vós, porém, não estáis na carne. E olha que o texto continua, ele diz assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ele está dizendo que esse Espírito que está em você, meu irmão, ele vivifica você. Esse Espírito que está em você, ele transforma você, ele mexe com você, ele enche você de vida para que você possa frutificar. Não há condenação sobre você. Você é cumpridor da lei e você não está mais na carne, mas no Espírito. Amém? Olha o que o versículo 2 desse texto diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se você está em Cristo, se você está nesta região, nesta localidade chamada Cristo, se você está nele, meu irmão, as leis que funcionam em Cristo não são as leis que funcionam no mundo. As leis que funcionam no mundo, sim, elas são as leis de Moisés, da antiga aliança, mas a lei que funciona em Cristo é a lei do Espírito. Se você mudar, um exemplo bem prático, se você mudar lá para a Irlanda, eu passei quase um ano lá,
e você tem a tua carteira de motorista, e você entra lá num carro, primeira curva você pega na mesma mão que nós temos aqui. Você vai entrar contramão, porque lá é a mão inversa, mão inglesa. As pessoas vão buzinar, vai vir o policial ali e falar, o que está acontecendo, cara? Você vai falar assim, não, mas eu aprendi assim. Lá na minha terra funciona assim. Lá na minha terra se dirige nessa mão aqui. Vai falar, isso é lá na tua terra, meu irmão, você está em outra terra. Aqui é outra lei que governa. Giovanni, eu não entendo muito como que funciona essa questão em Cristo. Qual que é a ideia? Mudou a lei? Sim, em Cristo é outra lei que governa. Em Cristo a lei que governa é a lei do Espírito. Em Cristo, a Bíblia fala assim, Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus falando a respeito do Espírito. Ele vos guiará em toda a verdade. Irmão, eu não sou mais um observador dos 10 mandamentos. Eu não sou mais. Eu não sou mais. Giovanni, você não é observador dos 10 mandamentos? O que eu vejo de cristão falando assim, né? Você, né, cristão, não vê lá nos 10 mandamentos que fala isso, né? Só vendo acusar. Está vendo lá que fala isso, fala isso. Meu irmão, nós cristãos não somos observadores dos 10 mandamentos. Sabia disso? Não, a nossa lei é outra, a nossa lei mudou. A nossa lei é a lei de Cristo, ame um ao outro assim como eu vos amei, essa é a nossa lei, mas nós caminhamos nela, ouvindo e sendo guiado pelo Espírito Santo. É Ele, nele que nós obedecemos. Nós não estamos mais na carne, nós estamos no Espírito agora. Por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5. Romanos 5, 5. Diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Hein? Quando nós ouvimos o Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos guiados em quê? Em amor. Giovanni, eu fiz essa besteira, arruinei minha vida, fiz um monte de coisa errada, mas foi Deus que me falou. Meu irmão, avalie. Se é o Espírito Santo que está falando com você, Ele está falando em amor. Eu fiz mal para a pessoa, porque Deus me falou. Eu acho que não foi Deus que falou com você. Porque o Espírito Santo, Ele guia em amor. Quando nós somos guiados em Espírito, nós temos atitudes de amor. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós amamos como Cristo amou. É dessa forma, é desse jeito, é simples assim. Sabe por que eu não preciso observar os mandamentos mais? Eu não sou mais um observador. A Bíblia fala que se eu sou um observador dos mandamentos, eu tenho maiores desejos de errar com eles, de cair no erro, no pecado. Então eu não sou um observador. Eu sou o quê? Eu sou alguém que ouve o Espírito Santo. Quem que guia? Quem faz de você ser um cristão cheio de vida? O que faz de você ser um cristão cheio de vida nessa terra? O que faz de você frutificar nessa terra? Ouvir a quem? O Espírito Santo na tua vida. É Ele que faz isso. É Ele quem faz. Se relacione com o Espírito Santo. Deixa Ele agir em você. Deixa Ele crescer. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. E você vai ser cheio de vida. Você vai ser cheio de paz. Essa é a lei que rege a nova aliança em Cristo Jesus. A lei do Espírito. Quem tem o Espírito, o texto diz, em outras palavras, tem amizade com Deus, tem vida e paz. Como que é a vida normal de um cristão? Como que é a vida do Espírito de um cristão? Como que é? Amizade com Deus, vida e paz. Amém? Como que é a vida de um cristão? Vamos lá. Como que é a tua vida? Como que ela é de fato? E você precisa caminhar nisso. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa assimilar isso no teu coração. Olha o que o texto diz. No versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Você se inclina para a carne? Não. Não, você está no Espírito. Amém? Então isso daí não está falando de você, está falando daqueles que se inclinam para a carne. Olha a continuação. Mas os que se inclinam para o Espírito. Amém? Você pode se inclinar para o Espírito porque você está nele. Das coisas do Espírito. Eles cogitam, eles pensam das coisas do Espírito. Olha o versículo 6. Porque o pendor da carne é para a morte. Isso é teu ou não?
Não, você não está na carne mais, mas do Espírito para a vida e paz. Então, um cristão que caminha em Deus, que caminha no Espírito, ele caminha em vida e paz. Você caminha em vida e paz. Se vocês têm o Espírito Santo dentro de você, meu irmão, se você está com Cristo, você caminha em vida e paz. Receba isso. Caminhe nessa verdade. Não deixe que Satanás minta para você, mas diga no teu coração: eu estou no Espírito, e se eu estou no Espírito, é vida e paz. Vida e paz. Vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Mas você não está na carne. Você está no Espírito. E o pendor do Espírito, então, é o quê? Amizade com Deus. Irmão, a vida rotineira de um cristão é amizade com Deus, vida e paz. Se você não está vivendo isso, avalie a sua vida. Avalie se você já recebeu o Espírito Santo. É impossível alguém que está em Cristo, alguém que está no Espírito Santo, ter uma vida de inimizade com Deus. É impossível alguém que está em Cristo, que está no Espírito, ter uma vida de derrota, ter uma caminhada, uma trajetória de morte. E ao invés de paz, ter conflito, ter guerra, ter angústia. Romanos 8, nós vamos ler o versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, não há condenação sobre você. Você é cumpridor da lei. Você está vendo o contexto que ele está falando aqui? Ele está falando diante de tudo aquilo que ele escreveu. Você está no Espírito de Deus, você está em Cristo Jesus, você é cumpridor da lei, não há condenação sobre você. Ele fala assim: se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ai, que texto maravilhoso. Esse texto diz que Deus deseja dar muita coisa para você, meu irmão. Olha só, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem intentará acusação? É Deus quem os justifica. Irmão, não é você que se justifica. Não é você que é o bonzinho da história. Foi Deus quem fez, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, para que na sua carne condenasse o pecado. Amém? É Deus quem te justifica. E ele continua: quem os condenará? É o diabo que vai condenar? É o teu irmão que vai condenar? É a lei que vai condenar? Não, meu irmão, você não está mais debaixo da lei. Você está em Cristo Jesus. Não há condenação. Quem vai condenar? Quem vai acusar? Você está vendo? Se você, como cristão, aprender isso daqui, meu irmão, você nunca vai cair no laço do diabo. Se você aprender que não há condenação sobre a sua vida, que você é cumpridor da lei, que você está no Espírito, e se deixar guiar pelo Espírito, meu irmão, minha irmã, você vai vencer em tudo. Você vai ter uma vida abundante, sim. Quem os condenará? Olha só, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é maravilhoso. Jesus, ele está à direita de Deus. Sabe o que ele está falando? A respeito de você. Você está aqui no mundo falando a respeito dele. E ele está diante de Deus intercedendo por você. Você está aqui no mundo proclamando Jesus. E ele está lá, à direita de Deus, falando a respeito de você. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora ele entra nessa questão assim, ele fala: gente, agora quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará desse amor? Quem nos separará dessa vida? Quem nos separará dessa vida abundante, dessa vida vitoriosa? Quem nos separará dessa vida sem culpa e condenação? Quem nos separará dessa vida abundante no Espírito? Será que é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada? Será que alguma dessas coisas vai nos separar? E daí ele cita um texto no versículo 36, ele diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Daí o versículo 37, ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores pelas nossas próprias forças. É isso? Somos mais do que vencedores porque somos fortes, porque somos inteligentes. Somos mais do que vencedores porque conseguimos cumprir a lei. Não, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tenho certeza que se você aplicar as verdades da palavra do Senhor na tua vida, meu irmão, a tua vida vai ser abundante. Amém? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.